Estudo sobre o Evangelho de João, parte 25, 24 de janeiro de 2024. João, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 21. Andar sobre as águas. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir a arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. João 6, 15 a 21. Devemos notar nesses versículos a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. É-nos dito que depois de alimentar a multidão, ele percebeu que eles viriam e o levariam à força para o fazerem rei. Imediatamente ele partiu e os deixou. Ele não queria honras como essas. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Vemos o mesmo espírito e mentalidade em todo o ministério terreno de nosso Senhor. Do berço ao túmulo, ele foi vestido de humildade. 1 Pedro 5,5. Ele nasceu de uma mulher pobre e passou os primeiros 30 anos de sua vida na casa de um carpinteiro em Nazaré. Ele foi seguido por companheiros pobres, muitos deles não melhores do que pescadores. Ele era pobre em sua maneira de viver. As raposas tinham tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. No mar da Galileia estava em um barco emprestado. Quando ele entrou em Jerusalém, foi um jumento emprestado. Quando ele foi sepultado, foi em uma tumba emprestada. Embora ele fosse rico, por nossa causa ele se tornou pobre. 2 Coríntios 8:9. O exemplo é um que deveria ser muito mais lembrado do que é. Quão comuns são o orgulho, a ambição e a altivez. Quão raras são a humildade e a humildade. Quão poucos recusam a grandeza quando lhes é oferecida. Quantos estão continuamente buscando grandes coisas para si mesmos e esquecendo a injunção: não as busques. Jeremias 45:5. Certamente não foi à toa que nosso Senhor, depois de lavar os pés dos discípulos, disse: eu vos dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. João 13:15. Há pouco pode-se temer desse espírito de lava-pés entre os cristãos. Mas quer os homens ouçam ou deixem de ouvir, a humildade é a rainha das graças. Diga-me, já foi dito, quanta humildade um homem tem, e eu lhe direi quanta religião ele tem. Devemos notar, em segundo lugar, nestes versículos, as provações pelas quais os discípulos de Cristo tiveram que passar. Dizem-nos que eles foram enviados sozinhos sobre o lago, enquanto seu mestre ficou para trás. E então os vemos sozinhos em uma noite escura, sacudidos por um grande vento, em águas tempestuosas e, o pior de tudo, Cristo não está com eles. Foi uma transição estranha de testemunhar um milagre poderoso e ajudá-lo instrumentalmente, em meio a uma multidão admirada,
a solidão, escuridão, ventos, ondas, tempestade, ansiedade e perigo. A mudança foi muito grande. Mas Cristo sabia disso, e Cristo o designou, e estava trabalhando para o bem deles. A aprovação, devemos entender distintamente, é parte da dieta que todos os verdadeiros cristãos devem esperar. É um dos meios pelos quais sua graça é provada e pelos quais eles descobrem o que há em si mesmos. Tanto o inverno quanto o verão, frio e calor, nuvens e sol, são todos necessários para trazer o fruto do Espírito ao amadurecimento e à maturidade. Não gostamos disso naturalmente. Preferimos atravessar o lago com tempo calmo e ventos favoráveis. Com Cristo sempre ao nosso lado e o sol brilhando em nossos rostos. Mas pode não ser. Não é assim que os filhos de Deus são feitos, participantes de sua santidade. Hebreus 12:10. Abraão, Jacó, Moisés, Davi e Jó foram todos homens de muitas provações. Contentemo-nos em seguir os seus passos e a beber do seu cálice. Em nossas horas mais sombrias, podemos parecer abandonados, mas nunca estamos realmente sozinhos. Observemos, em último lugar, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as ondas do mar. Ele veio aos seus discípulos enquanto eles estavam remando no lago tempestuoso, andando sobre as águas. Ele andou sobre eles com a mesma facilidade com que andamos em terra firme. Eles o suportaram tão firmemente quanto o pavimento do templo ou as colinas ao redor de Nazaré. Aquilo que é contrário a toda razão natural era perfeitamente possível a Cristo. O Senhor Jesus, devemos lembrar, não é apenas o Senhor, mas o Criador de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Foi tão fácil para Ele andar sobre o mar quanto formar o mar no início. Tão fácil suspender as leis comuns da natureza, como são chamadas, quanto impor essas leis primeiramente. Homens instruídos às vezes falam bobagens solenes sobre a eterna fixidez das leis da natureza, como se estivessem acima do próprio Deus e nunca pudessem ser suspensas. É bom ser lembrado algumas vezes por milagres como esse diante de nós, que essas chamadas leis da natureza não são imutáveis nem eternas. Eles tiveram começo e um dia terão um fim. Que todos os verdadeiros cristãos tenham conforto no pensamento de que seu Salvador é o Senhor das ondas e ventos, das tempestades e tempestades, e pode vir a eles na hora mais escura, andando sobre o mar. Há ondas de problemas muito mais pesadas do que qualquer outra no lago da Galileia. Há dias de escuridão que testam a fé do cristão mais santo. Mas nunca nos desesperemos se Cristo é nosso amigo. Ele pode vir em nosso auxílio em uma hora em que não pensamos e de maneiras que não esperávamos. E quando Ele vier, tudo ficará calmo. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente nas horas de tribulação e também o Senhor é a nossa maravilha na hora da calmaria. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém.